Pois é, né? Depois da pandemia, 2 anos aí de lockdown, onde todo mundo ficou preso dentro de casa, onde cada um teve que conviver com os seus semelhantes, né? O Simbora resolveu vir conversar com o psicanalista Luiz Chaves e saber um pouco sobre depressão, saber um pouco sobre ansiedade, esses transtornos que a gente nem sabia que tinha e que a gente acabou descobrindo. Doutor Luiz, me diz uma coisa, de médico e louco todo mundo tem um pouco? Sim, pode se considerar que sim, É mesmo, né? com certeza. Porque a pandemia fez com que muitos males psíquicos já imbuídos dentro do ser humano fosse aflorado, né? O isolamento social, por exemplo, foi um fator que cooperou muito, né? Mudou um pouco também a cultura do cidadão. O carioca mesmo, por exemplo, nós estamos no Rio de Janeiro, né? Ele é um ser muito afetivo. Nós vemos que ele foi obrigado a mudar o seu próprio modo de cumprimentação. Carioca é aquele cara do afago, do Beijo, abraço, abraço, né? né? Aqueles toques ensaiados de mão, Exato, pá, pá, aqui e ali, né? O lance dos três beijinhos, é dois, isso três aí. para casar, Aí tem que ficar de longe, de de máscara, né? longe, né? E de repente isso tudo foi cortado. Não, para lá, né? As poucas vezes que pudemos ir à rua, foi com muitos métodos, né? Ali as leis em cima também, ali monitorando, policiando. Então isso fez com que os males psíquicos se aflorassem, por causa justamente aí dessa parte da mudança, da alteração da cultura, O que né? você acha que aumentou? A ansiedade das pessoas ou, na verdade, o que aumentou foi aquela questão de querer estar onde não se podia estar? Justamente, isso causa a ansiedade. No caso, já é Já ansiedade. é ansiedade. Tudo se inicia numa ansiedade. A ansiedade é um medo, né? É um medo moderado. O que será amanhã? Isso daí, ele é um medo. Então as pessoas ficaram com medo. Quem será o próximo? Vai ser eu? Entendeu? O medo do porvir. Como será? O amanhã geralmente mata aí. Como será amanhã? Então, isso iniciou através da ansiedade. Tá, aí no caso a gente viu que tivemos pessoas com síndrome do pânico, né, que muitas das vezes sequer iam ao portão atender, né, um delivery, por exemplo. Pessoas que tiveram a sua depressão exposta, né? Nós tivemos que, na verdade, reaprender a viver, né? Nós entendemos que tínhamos uma família, passamos a conhecer a nossa família, né? Filhos, netos, muitas das vezes, o vovô e a vovó, que muitas das vezes estava esquecido lá, né? Então, como que a gente começa hoje, já que a gente já está num outro período, numa outra situação, como é que a gente começa a identificar isso? Que passou da ansiedade para algo muito maior? Então, a depressão começa na ansiedade, né? E vai migrando para a depressão. A palavra depressão ela já vem aí, né? São pressões, e pressões ela quer dizer aí pressão forte para baixo. Então, quando nós não tivemos aí, como fomos pegos todos de surpresa, toda a humanidade, não tivemos tempo de nos preparar psiquicamente. Então, essa ansiedade ela foi crescendo. As crianças, por exemplo, queriam ter sua vida, sua sociabilidade restaurada, ir para as Sim, escolas, para os sim. parques, para o cinema. Então, de uma hora para outra, isso tudo foi cortado. Então, a ansiedade ela foi potencializada. Nós não tivemos aí um sistema de saúde, né, governamental que pudesse ter amparado isso rapidamente, Uhum. trazido esse socorro Não tinha nenhum rapidamente. preparo para nada, Então né? ficamos vulneráveis mesmo. Então, com certeza, uma boa parte, uma boa dessa demanda aí migrou sempre à depressão, porque foram pressões, pressões e pressões, né? Ali o deixar de fazer muitas coisas prazerosas trazem o quê? Traz o desprazer. Uhum. Então, isso resultou numa boa parte da demanda, e eu creio que ainda não foi resgatada isso. Também acredito. Estamos num processo Também de acredito. recuperação. E o quanto que as pessoas têm vergonha de procurar ajuda, né? Gente, saúde mental é importante. Você vive aqui, ó, na sua cabeça. E a questão da síndrome do pânico? Também vem da ansiedade, sabemos disso, mas como é que a gente identifica? Então, tudo se originaliza
na Da ansiedade. ansiedade. Beleza. O pânico, ela está ligada a fobias, né? Fobia já é um mal mais intensivo, mais intenso, né? O Então, pânico, então, na verdade, também é um medo de algo. o Porque pânico, fobia é medo, né? pânico ele é aquela coisa descontrolada, Entendi. Já é um nível maior. descontrolado, não tem muita justificativa, você entra em pânico à toa. Por exemplo, tem gente, fobia e pânico é bem parecido. Por exemplo, é razoável, parece não ser razoável, a pessoa sair correndo, subir em cima de uma geladeira por causa de uma barata. Dependendo da barata, se ela for voadora, Entendeu? não vai resolver Aí muito, entra não. o pânico e entra a fobia, porque não é razoável. E a barata está ali, ela vai correr de você, ou você vai pisar em cima, que não é muito, não aconselho fazer isso com os animais, mas não é Mas é um razoável. inseto, então pode peitar, né? Não é verdade? Então é por aí diagnosticar. Se você tem uma fobia, um medo que não é razoável, não é lógico, por exemplo, lugar assim está muito violento, então eu tenho uma fobia, eu tenho um medo, eu tenho um pânico de ir para aquele lugar. É razoável, né? Você pode é Até razoável, que a gente vive muito não isso, é? né? Eu vou subir num brinquedo de parque, ele é muito gigante, eu tenho é razoável. Mas um inseto, uma barata, uma formiga, a gente tem medo de formiga, tem medo. Então, saiu da razoabilidade, né? Já entra para a Eu já fobia. vi. Boa parte do que somos hoje, até a morte, até envelhecer, o que seja, boa parte disso está compreendido nas nossas fases psíquico-sexuais. Olha só que palavra difícil. Psicossexuais, que está compreendida entre o nosso nascimento e mais ou menos até a chegada da puberdade. No caso, 12, 13 anos ali, seria Isso daí. Ali começa a nossa fase adulta, que nós entramos na fase genital e nos acompanha até a morte. Tá, mas aí o que compreende isso, essa psicossexualidade? O que significa? Para poder as pessoas entenderem, né? É uma palavra difícil, né? A gente sabe que é de 0 a 12, 13 anos, mas o que compreende isso? O que seria isso? Então, aí já é um estudo mais aprofundado, fica um pouco Não, levemente, uma pincelada. Porque a criança ela tem as 5 fases. A fase oral, a fase anal, a fase fálica e a fase lactente. Cada uma dessas fases traz uma carga que essa criança tem que passar bem, ela não pode ter nenhum trauma, nenhuma interrupção brusca nessas fases que vai causar no futuro um mal psíquico recorrente dessa quebra. Então vamos supor, vamos até entrar um pouquinho nisso aí, porque agora me interessou mais ainda. A gente volta nessas outras questões. Mas vamos supor que uma criança que sofreu um abuso sexual. Sim. Vamos supor entre 0 a 12 anos. Sofreu ali abusos persistentes e tal. Não digo que de fato, mas, por exemplo, abuso de alisar, de acariciar e tal. Como é que isso pode, de repente, trazer lá um transtorno, vamos supor, um toque, uma síndrome do pânico, uma ansiedade excessiva? Como é que isso funciona? Eu vou explicar, vou sintetizar na parte da fase oral, que é a fase onde a criança sente o mundo pela boca. Sim. Ela sente o mundo pela boca, então ali tudo vai ter relacionado. Tanto é que a criancinha pega, leva a boca, tudo, né? Então ela sente um prazer, né? Uma libido, é um prazer. Isso foi em nome, a natureza criou isso em nome da sobrevivência. Então a criança mama porque ela quer o alimento, mas quer o prazer. Sim. Há uma satisfação. Sim. Sigmund Freud deixou isso determinado. Então eu creio que até mais pelo libido, pelo prazer, e de repente a criança, eu já provei algumas vezes, né? O leite materno ele não é saboroso, ele não é saboroso. Então eu creio que a natureza criou esse libido, esse prazer para a criança, para a sobrevivência humana. Então se houver uma interrupção nessa fase aí, tanto é que a criança, ela sai do seio materno, que ali tem prazer, né? O prazer da sobrevivência, não é o prazer nosso, né? Libidinoso, não. Ela sai daquilo ali e já vai com uma chupetinha, né? Então, se a criança for interrompida ali bruscamente, não vou tirar isso, corta o bico da chupeta, ou sai para lá, ele vai ficar com bloqueio na fase oral. Possivelmente, esse adulto vai ser um alcoólatra. Olha. Possivelmente vai ser um alcoólatra,
Por isso que nós temos hábito viciante, maluco, de mastigar chiclete, isso mais nos nossos anos 80, 90. Eu nunca Né? tive, De não, tá mas eu ali, conheço gente que até hoje é. fumante. Às vezes a pessoa não consegue fumar porque tem um remédio para parar de fumar, no caso, porque lá no passado sofreu uma Uma coisa interrupção brusca, né? no bom procedimento da fase oral. Então a gente Entendeu? pode dizer que boa parte dos nossos traumas e das nossas ansiedades vem da infância, né? Vem da infância. Está Então uma boa infância, ela é tudo, né? tá compreendido aí nessas fases psicossexuais da criança. Nós estamos vivendo agora a geração do quarto, né? É aquela geração que não sai do quarto para nada. Pega a comida, leva para o quarto, pega o lanche, leva para o quarto, e faz exercício dentro do quarto, e tudo é TV, tudo é videogame. Então é a geração do quarto. O que a gente pode estar falando para os pais que estão nos assistindo aí agora, que possa ajudar nesse sentido? Então, é o monitoramento, né? Hoje em dia se fala muito que o adolescente tem que ter o seu espaço, tem que ter Autonomia, a né? autonomia, aquela coisa, né? E o próprio Estatuto da Infância e Adolescência, né, diz que você tem que acompanhar, você tem que monitorar. Os pais são obrigados a monitorar Os filhos. o percurso dele na internet. Até uma eternidade, se eu não me engano, até os 17 anos. E hoje em dia, crianças de 9, 8 anos quer ter privacidade. A minha privacidade é o meu quarto, fecha a porta. Então, é o policiamento, o monitoramento. Sabe por quê? Quanto mais a criança mergulhar no mundo da imaginação, e a internet ela é imediatista demais, ela é muito Sim, rápida. sim. É muita informação, É né? full time, pá, aqui, ali, pá, pá. Então, ali a criança, ela começa, a sua psique começa a se bitolar por esse imediatismo. Você imagina? Aí a criança vai para dentro do quarto e entra para a bolha do mundo imediato, o mundo do full time. Aí quando ela abre a porta do quarto, aí tem um É a pratinho para realidade. levar na É a cozinha. realidade. É a realidade, É. né? Saiu do quarto é a Tem uma realidade. comida para botar, tem uma roupa de escola, uma mochila para desfazer. Então, que não é full time. Isso vai provocar o que nessa criança? Ansiedade. Cadê a minha vida full time? Né? Cadê o meu mundo? Então, Entendi. tem que migrar, policiar, na verdade, policiar a condição dessa criança nas redes sociais, na tecnologia. Porque o mundo ele é real, ele é de verdade, não é aquele futal. Na verdade, é exercer a função de pai e mãe, né? Seria isso, Certo, né? Conversar, certo. sentar-se à mesa sem celular, porque hoje a gente vê nos shoppings da vida aí as pessoas saem em família, tá? Mas senta cada um com seu celular. Então, quer dizer, o que adiantou sair em família, né? É só para poder sair do ambiente, porque vamos trocar de ambiente, gente. Vamos ver o celular no shopping agora. Vamos assistir lá no shopping. Porque é isso que a gente vê, né? A gente não É, vê mais aquela integralidade, né? eu creio que isso é a herança da pandemia. Você acha que é da pandemia? Eu acho, porque as crianças ficaram. Já não é anterior a isso, não? Eu acho que a pandemia Potencializou, né? potencializou muita coisa, dentre elas isso, né? Entendi. Ela trouxe, eu não vou dizer que uma pandemia a nível mundial, né, que a pandemia mundial tenha trazido alguns bons efeitos, mas assim como potencializou algumas ferramentas do mal, potencializou algumas ferramentas do bem. Potencializou, por exemplo, o webcam antigamente. Eu sei que existe a webcam há Há muitos muitos anos. anos, né? Hoje, olha o uso da webcam, aulas Uhum. online, faculdade online. Então, potencializou, Tem o lado bom e o lado ruim, né? é, Como tudo entendeu? na vida, né? Potencializou muita coisa aí que estava atrasada. Muita tecnologia que estava agarrada hoje está solta. Entendi. Pois é, gente, mas voltando ao nosso ponto central, a importância de cuidar da saúde mental. Olha quanta coisa a gente conversou aqui e que tem a ver com a nossa saúde mental, né, doutor Luiz? Com certeza. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho para a gente da importância disso, né? E aonde buscar a ajuda necessária, né? Aonde a pessoa realmente pode se tratar, se cuidar. Então, né, em questão governamental, você tem os CAPs, né? Os CAPs, os prefeituras têm os CAPs aí,
Que é o centro de atendimento, né? Psicossocial, e cada prefeitura, né, cada lugar vai operar de uma forma, que aí já é gestão, mas tem os planos, né, padrão do governo, você pode ir ali procurar ajuda. Algumas associações, né, também, associações de cunho privado, né? Temos também nosso instituto, você pode estar acessando, Vai estar né? passando aí o endereço Tá direitinho, como que bom? você pode entrar em contato. Eu acho muito importante que você não tenha vergonha disso, que você tenha amor a si próprio, né? Que é um autocuidado, né, doutor? É um autocuidado e os males, a patologia ela tende a evoluir, tá? Às vezes você começa aí com uma simples ansiedade, não trata, migra para depressão, quando vê você está com mal aí na área tá um paranoico, tá um esquizofrênico, entendeu? Então é muito importante. E tem coisas que depende de medicação, Entendi. depende, Não tem para onde não tem fugir. para onde E se ir. automedicar, nem Não pensar, né? pode, não pode. Tem coisas que para você ficar bem, entendeu? Para você ficar bem, para você deixar a sua família bem, você tem que se tratar. Tem que quebrar esse tabu. E é que eu não sou doido, não. Do jeito que você vai, por exemplo, no dentista, no oftalmologista, vá no psicólogo, vá no psiquiatra, vá no psicanalista. Cuide da sua mente, é por amor. Vamos levar para esse lado, por amor? Você ama a sua família, você ama a sua esposa, ama seu marido, ama seus filhos. Se você não cuidar, você está sobrecarregando ele, está fazendo eles carregar você nas costas, né? Verdade, Falando assim chulamente, psiquicamente. E como verdade, vão ser essas crianças no futuro? Né? verdade. Visualizando um pai talvez sem tratamento psíquico, uma mãe sem tratamento psíquico. Como vão ser essas crianças? Né? Qual a carga que essas crianças vão levar para a fase adulta? De repente você, por não se cuidar, está quebrando alguma regra da fase psicossexual de seus filhos para formar no futuro adultos com problemas, né? Entendi. Doutor Luiz, muito obrigada por receber o Simbora na sua casa, né? É um espacinho muito agradável. Eu recomendo que você que esteja precisando de ajuda entre em contato, você vai gostar. Não só do atendimento, como do espaço, né? E gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais para a gente aí. Bacana, brigadão, tá? Eu que Muito agradeço. obrigado, é um prazer, nós recebemos aqui, simbora, simbora, simbora se tratar, simbora se inteirar, simbora se informar, tá bom? E reforço o conselho, se cuida, tá bom? Freud, ele deixou uma frase que diz, o homem é um abismo profundo, dá vertigens olhar para dentro dele. Daí você já tira. Nós somos um abismo profundo. Se dá vestígio olhar, vamos olhar para dentro sim, vamos cuidar. Porque a sua família depende do seu bom estado psíquico. Trate dele e vai dar tudo certo. Ok? Então é isso aí, gente. A gente fica por aqui. No próximo programa, a gente vai estar falando aí sobre iridologia. Não perde, não.